Olá, está começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje, vamos receber no nosso programa um dos grandes craques, não só do direito desportivo, mas da gestão esportiva e da economia aplicada ao esporte. Nós teremos o nosso querido doutor Vinícius Loureiro. Vini, seja muito bem-vindo ao nosso programa Arena Ibérica, mas já te antecipo, isso daqui não é uma entrevista, isso aqui é um jogo. Boa tarde, Vini. Luiz, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui depois de... Agora nós estamos em 2020, então 13 anos depois que a gente se conheceu em São Paulo. Muito estudo, muito trabalho e fico muito feliz de ver onde você chegou, onde está chegando e da gente estar junto aí nesse caminho do direito desportivo até hoje. Muito feliz pelo convite, obrigado. Não, e eu quero fazer um agradecimento e também uma felicitação em público ao Vini, né, ao doutor Vinícius Loureiro, ao Vini, que é um dos maiores estudiosos que nós temos hoje, que consegue fazer malabarismo, fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, curso de culinária, tudo junto, né, Vini? Como é que você consegue essa mágica, Vini? Nós vamos querer entender. Mas antes de tudo, como é básico aqui no nosso programa Arena Ibérica, nesse primeiro tempo, nós queríamos entender, Vini, como é que você foi para a área de direito esportivo, Vini? Você não foi jogador, foi? Olha, Luiz, fui e não fui. Até os 16, 17 anos eu treinava bastante, de forma bastante séria basquete. Eu jogava, participava de competições, mas quando eu falar da minha trajetória acadêmica, vocês vão perceber que eu não sou muito de respeitar limites físicos, psicológicos, nem nada disso. Então eu tinha mania de sempre querer treinar além do que eu podia. Então eu treinava com 5 quilos em cada tornozelo, treinava com peso nas costas para poder, quando fosse jogar, me sentir mais leve. E isso acabou me trazendo uma série de complicações físicas. Meus 2 joelhos foram embora e aí a ideia de jogar basquete acabou. Então, sim, eu fui... Por um curto período de tempo, fui jogador de basquete. Fisicamente não deu certo. E aí, como todos nós, jogadores frustrados, fui para o direito desportivo. Na verdade, eu fui para o direito por um acidente, na verdade. Porque quando eu fiz vestibular para relações internacionais. E aí eu fui para Franca, na Unesp, fazer faculdade. Cheguei lá, a faculdade tinha mais greve do que aula. Eu falei, não é para mim, eu vou voltar para São Paulo. Se eu treinava com 5 quilos a mais em cada pé, aqui que não tem nem aula, não dá. Não vai rolar. Aí voltei para São Paulo, só que eu voltei para São Paulo em abril já. Não consegui mais me matricular em cursos de relações internacionais. Aí eu falei assim, quer saber? Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, eu vou fazer direito, ver o que dá. E aí acabei vendo que o negócio era direito mesmo. Como, assim, só o curso de direito e os 2 estágios que eu fazia eu achava muito pouco. Eu fiz também, em conjunto com o direito, um tempo de física. Tudo a ver, né, Vitor? Tudo a ver, são capacidades complementares. Então, de manhã eu treinava o lado esquerdo do cérebro e à tarde eu treinava o lado direito e vamos lá. O Vini é sensacional. O Vini não se contenta, ele pode estar fazendo o PhD na NASA. Não, ele tem que fazer na NASA e em Júpiter junto, para ver se... Não, eu gosto de tentar ver até onde vai. Aí a hora que eu vejo que começa a dar problema, aí eu vou cortando as coisas. A hora que eu vi que o corpo não estava aguentando, eu cortei o curso de física, não terminei, mas foi uma experiência legal, me fez aprender a lidar um pouco mais com os números e até por causa disso e por causa da experiência que eu tive na Liga Nacional de Basquete, eu fui estagiário lá quando ela estava começando.
Então, eu vi que a parte de gestão era muito interessante, que era muito importante. E aí, assim que eu terminei o curso de Direito, em 2010, eu comecei a fazer administração de empresas, junto com a pós em Direito Desportivo do Instituto Ibero-Americano. Então, aí eu já estava trabalhando no Ministério Público, fui fazer o curso de administração de empresas e já sempre muito envolvido com esporte, a gente já se conhecia, já trocava informações, contatos e uma série de coisas. E aí, quando eu terminei a faculdade de administração e após em direito esportivo, foi que eu comecei a me dedicar mais, aí entrei para os tribunais esportivos, comecei a produzir, escrever artigos, inclusive a pós foi muito importante para mim por causa disso, me ensinou a escrever artigos, a produzir conhecimento. Eu falei, esse negócio de escrever, de pesquisar, até que não é chato. Acho que eu vou fazer um mestrado. Acho que eu vou fazer uns 5. Não. A ideia era fazer um. E aí eu prestei 2 processos seletivos, um para um mestrado em finanças na GV e um para um mestrado em estratégia e governança do esporte na Uninove. Uninove eu prestei porque o esporte sempre foi a minha área e na GV finanças porque finanças é importante para tudo. Se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer nada. Vivemos num mundo capitalista, né? Vivemos num mundo capitalista, exatamente. Precisamos entender como lidar com o dinheiro e a importância do dinheiro. Temos que reconhecer isso. Mas como na GV eram 7 vagas só para o mestrado, eu falei, não vai rolar. E aí, no fim das contas, eu passei nos 2 mestrados e não consegui escolher qual eu ia fazer. Logo, eu fiz os 2. Muito boa, muito boa. O Vini é daqueles, tem gente que coleciona tampinha, tem gente que coleciona selo de escoteiro, tem gente que coleciona mestrado e doutorado. O Vini é um desses. Mas aí eu terminei em 2017, janeiro de 2017, eu terminei o mestrado em estratégia de governança no esporte e, ao mesmo tempo, eu fui aprovado para o doutorado em economia das organizações na USP. E aí eu estava no último semestre do mestrado em finanças na FGV. E são 2 cursos muito pesados. Então acabou que eu não consegui terminar o mestrado em finanças da FGV porque eu comecei o doutorado. Mas aí eu já estava com o mestrado, já estava com o doutorado encaminhado e resolvi dar sequência e focar em primeiro terminar um, depois eu começo a fazer outros cursos, faço o que vier para complementar. Já estou com outros 2 cursos aí em mente, mas se tudo der certo, agora em fevereiro eu termino meu doutorado e vou poder fazer mais uns 3 cursos aí ao mesmo tempo. Vini, super bacana. Eu acho que é sempre importante nós entendermos a vida daqueles que estão trabalhando com direito esportivo, entenderem como chegaram. Né? O Vini hoje atua em vários tribunais, tem uma atuação destacada no mercado do direito esportivo, mas é importante todos aqueles que estão visualizando, né, esse cenário, Vini, saibam qual foi a tua preparação, porque o direito desportivo é uma ciência, em certo ponto, nova, né, está se desenvolvendo, mas é preciso saber também que todos aqueles que estão à frente desses trabalhos têm uma preparação, têm um tipo de, de preparo para poder estar no lugar que estão. E eu queria, para finalizar essa parte... Sem dúvida, parte... Luiz. E só desculpe te interromper, mas aqui acho que a gente precisa fazer uma referência também, citar de forma muito agradecida, citar com muito respeito aqueles que vieram antes de nós no direito desportivo. Porque se hoje o direito desportivo ainda é uma área em desenvolvimento, aqueles que vieram antes de nós pegaram, assim, mata fechada, e eles tiveram assim que abrir caminho com o facão e derrubando mato e a gente... Com o facão cego, né, Vini? Com o facão cego. Então, se pra gente, que é uma segunda ou terceira geração do direito desportivo, já não tá fácil, a gente tá pegando aquela trilhazinha bem precária e tentando pavimentar alguma coisa, para quem abriu essa trilhazinha,
foi muito mais difícil. Então, assim, merece todas as homenagens sempre que possível. Por mais que hoje a gente leia muitas das coisas que foram produzidas e fale assim, nossa, talvez isso não seja perfeito tecnicamente, mas a gente tem que entender as condições nas quais aquele conhecimento foi produzido. Claro, o momento, inclusive, que aquilo foi produzido, porque se hoje é difícil, em alguns aspectos, encontrar ciência, naquele momento, Vini, não tínhamos internet, não tínhamos um espaço que nós temos hoje para falar de esporte e de direito esportivo. Ou seja, tem muita coisa aí importante para entender. Muita coisa. Não sei se quem está nos assistindo chegou a pegar isso, mas naquele tempo a pesquisa era feita na biblioteca com livro físico. Então você tinha que... Existia. A primeira grande missão era achar o livro na biblioteca. Depois disso, você tinha que ler todo o livro, fazer as suas anotações. Não tinha bloco de notas, então você ia fazer a anotação na mão, produzir tudo isso. E aí você ia datilografar o seu trabalho, máquina de escrever. Então, é assim, a gente precisa reconhecer e dar muito mérito para todo mundo que veio antes da gente. Mas é inegável que o direito desportivo ainda é um ramo que precisa de muito estudo. E é um ramo multidisciplinar. Claro, E multidisciplinar na essência, não é uma questão, não é que ele trata de muitos ramos do direito. A gente precisa conhecer muito de filosofia, a gente precisa conhecer muito de gestão, a gente precisa conhecer muito de economia para poder construir tudo que a gente tem que construir no direito desportivo. Então, é um campo muito rico para quem tem vontade de estudar, para quem tem prazer em estudar e está disposto a tomar porrada, porque vai tomar. É um ramo que é fascinante. Não, super bacana, Vini. É o que você disse. Nós precisamos sempre olhar o esporte como um fenômeno social e como fenômenos sociais, eles precisam ser estudados de forma holística, né? Com uma visão ampla em diversos segmentos, em diversas áreas, sob pena de ser sempre uma visão míope. E por isso que nós caminhamos ainda, né, Vini? Em alguns pontos, nós caminhamos para um aperfeiçoamento. Mas o direito esportivo, como você bem disse, primeiro nós precisamos louvar todos aqueles que abriram a mata, e foram grandes nomes que abriram a mata, e eu vou citar aqui o professor Álvaro Melo Filho, porque nos deixou há pouco, mas nós tivemos grandes nomes, né? Grandes nomes, Valete Perry e outros, né? Tubino, que nem jurista era, mas trabalhou muito para o direito esportivo. O que só mostra ainda mais a característica interdisciplinar do direito desportivo, né? Perfeito, perfeito. Então, que fique aqui também nosso abraço, nosso registro a estes nomes incríveis e que nós possamos seguir desenvolvendo o direito desportivo, porque é por isso que nós estamos aqui, né, Vini? Sem dúvida. E acho que, além de citar aí a velha guarda, agora eu vou desejar boa sorte também para quem está entrando, né? Se você está estudando direito, se pensa em fazer uma pós em direito desportivo, vá em frente. Temos hoje alguns bons cursos de direito desportivo, então segue em frente. Seja você mais jovem ou tenha você uma carreira consolidada, seja bem-vindo ao direito desportivo. Acho que essa é a principal característica do direito desportivo. A gente está sempre aberto aos novos profissionais, diferente de outras áreas que são mais fechadas. Então, não ache que o direito desportivo está fechado, que tem poucas vagas, você não vai conseguir entrar. O direito desportivo está de braços abertos. Faça uma boa pós, e aqui pessoalmente eu vou aproveitar para recomendar a pós do Instituto Ibero-Americano de Direito Deportivo. Não porque eu fiz, não porque o Luiz é coordenador, mas porque eu conheço todos os professores, conheço todo o corpo docente, a estrutura, é um curso que vale a pena, que vale o investimento. Então, fica aí a minha recomendação da pós-graduação do Instituto Ibero-Americano, e também outros cursos como o da ESA são muito bons. Luiz conhece também, porque é professor de quase todos eles. Vale a pena, é um meio que é muito receptivo e que tem muito para onde crescer. Claro, Vini. Inclusive, você sabe bem, o Instituto Ibero-Americano apoia todos os projetos, todo tipo de iniciativa em prol do esporte, em prol do direito esportivo. E eu sempre cito, Vini, nós temos a missão de escrever o direito desportivo. Então, todos nós, não é? Nós já tivemos grandes nomes no passado, nós temos um trabalho muito bacana para ser feito no presente e
ainda há muito espaço. Então, para aqueles que querem entrar agora no direito esportivo, sempre vai haver espaço para construir o futuro do direito esportivo. Vini, mas o árbitro já olhou para o relógio, está terminando esse nosso primeiro tempo, né? Então, agora nós vamos nos recolher agora para o balneário, se fosse em Portugal, para o vestiário, e temos um intervalo para voltar para o segundo tempo. No nosso intervalo aqui no programa Arena Ibérica, Vini, nós sempre temos pelo menos 2 ou 3 perguntas para o nosso entrevistado, para quem está conosco jogando. E a pergunta que eu faço primeiro para você, Vini, para quem que você dedica um gol? Para quem ou para o quê, né, importante na sua vida, você dedica um gol? Pergunta complicada essa, hein, Luiz? Porque se eu falar uma pessoa só, isso vai gerar repercussão em outras, então eu acho que se eu fiz o gol é dedicado a mim mesmo, só meu suor que foi derramado ali, então o gol é para mim. É isso aí. É aquele jogador marrento que comemora e ainda aponta para ele mesmo, aponta para o número, né? Eu estou aqui, né? Como diria Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui. Ou então do Romário antigo que apontava, né, para o número, fazia 11. Não, mas tá justificado. Mas se tiver uma empresa que tope aí, eu faço até um com o dedinho. Pagando bem, dedico a quem for. Aí já são outros 500. Mas olha só, nós não podemos perder a linha. E agora chega um pouco mais difícil a pergunta. Eu queria ver para quem você dedica, ou para o quê, né? Você dedica um cartão amarelo, e o cartão amarelo é advertência. Siga jogando, mas com atenção. E logo um cartão vermelho. Não está sabendo jogar, vá para o chuveiro. Bom, nesse momento, então, eu vou falar mais para o que e não para quem, porque eu não gosto de nomear pessoas em algumas situações, mas eu tenho certeza de que as pessoas que estão nessa situação, elas vão reconhecer e se considerarem válida a minha fala, talvez repensem, mas o meu cartão amarelo é para quem escreve, publica e divulga pseudo-conhecimento sem embasamento, sem estudo. Então, é uma produção, eu diria que é praticamente uma ficção científica. E, infelizmente, a gente tem muito disso, não só no direito desportivo, mas a gente tem disso no mundo acadêmico de uma forma geral. Então, as pessoas querem ser ouvidas, mas elas não querem despender o esforço necessário para ter bagagem, para ter o conteúdo que qualquer um precisa para falar, para se posicionar de uma forma mais clara. Então, meu cartão amarelo vai para quem quer holofote sem ter o que dizer. Então, se você está nessa, pega um livrinho, vai dar uma estudada, vai se informar melhor. E mais do que isso, não ache que alguém que diz o contrário de você está errado ou está certo. O debate é fundamental, a pluralidade de ideias é fundamental. Então, se aquele cara disse uma coisa com a qual você não concorda, vai procurar saber os porquês, os motivos que estão embasando aquele raciocínio dele, veja quais são os motivos que embasam o seu raciocínio, e às vezes você vai chegar no meio termo, ou você vai achar uma terceira via aí que ninguém pensou ainda. Então, estudar nunca faz mal. Conhecimento nunca faz mal. A gente fica meio louco de vez em quando, mas é pro bem. Olha só, mas pelo que eu sei, pelo que eu vi, isso é só amarelo. E o vermelho? O vermelho vai para quem fica fazendo pergunta difícil e me colocando em saia justa. Também não vou citar quem não, tá, Luiz? Tá bom. Fica subentendido. Não, o cartão vermelho, eu acho que tem muitos cartões vermelhos aí, mas eu acho que vai meio que na mesma linha do cartão amarelo, mas que é para quem leva o cartão amarelo a um grau a mais. Então, se você pega esse seu
e aqui eu vou dizer achismo, porque é achismo mesmo. Se você não tem embasamento, é uma coisa que você acha. E leva isso para um grau de intolerância, para um grau de conflito, aí é cartão vermelho, não tem jeito. Então, vamos parar no cartão amarelo, vamos sentar, vamos estudar, vamos entender o outro, vamos conversar, antes da gente chegar num grau de intolerância, de violência. Não é porque alguém pensa diferente de você que essa pessoa é louca, está errada ou qualquer coisa do tipo. Talvez tenha uma divergência de valores e os seus valores não são corretos, assim como os meus não são corretos. São simplesmente os meus valores e os seus valores. Claro. Não quer dizer que a gente não possa sentar, tomar uma cerveja, conversar e discutir, às vezes até discutir os seus valores, os meus valores e construir aí novos valores. Então, vamos parar no amarelo, vamos estudar, vamos conversar, vamos debater, para que a gente não precise chegar ao cartão vermelho. Super bacana, porque a tua resposta do vermelho é quase um segundo amarelo. É o vermelho e o segundo amarelo. Exatamente. Não teve uma expulsão direta aqui, não. Eu acho que... É isso. Aqui a gente sempre precisa dar uma advertência, vamos prestar atenção, e aí, se não tiver como mesmo, aí a gente bota para fora. Bom demais. Olha, o árbitro agora, já de novo, olhou para o relógio, chamou as equipes e o segundo tempo vai começar. E nesse segundo tempo, Vini, nós sempre tratamos um tema que é manejado pelo nosso entrevistado. E eu queria poder abordar, dentro da linha, inclusive, da sua experiência, em especial da experiência acadêmica, eu queria fazer uma ponderação aqui sobre o que nós temos, o que nós tivemos nos últimos anos, o que nós temos nesse momento, inclusive, de pandemia, de dificuldade, e o que nós teremos no futuro do nosso esporte, em especial analisando a questão da gestão, da economia e o direito, não é? Como que nós podemos avaliar como estava o nosso cenário, como está nesse momento de pandemia e o futuro. O que você pode nos trazer, Vini? Bom, nesse momento, então, vou ligar minha bola de cristal aqui, vou fazer um breve exercício de futurologia. É sempre muito difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção, ainda mais saindo de um cenário caótico. Que é um cenário que a gente não viveu, a geração que veio antes da gente não viveu, a geração que veio antes daquela também não viveu. Então, a gente teria que traçar um paralelo com 1919, com a gripe espanhola, e a gente não tinha esporte profissional naquela época. Então, é outra realidade social, inclusive, né? É outra realidade social, outra realidade econômica, é outra realidade psicográfica, a gente não tem um paralelo. Então, aqui eu vou tentar pegar um pouquinho de onde a gente estava vindo, vou assumir que as mudanças não vão ser tão drásticas quanto poderiam ser, e aí tentar falar um pouquinho mais sobre o que pode vir a ser, o que a gente precisa fazer para chegar num cenário perto daquilo que a gente quer. Então, no Brasil, a gente vinha numa caminhada aí de crescente endividamento, ainda crescimento das receitas, um princípio ali de profissionalização que já começava a gerar conflitos, porque você começou a profissionalizar, quem não era profissional, mas tinha o poder, estava começando a perder esse poder. Então, a gente estava vivendo um momento de conflito, uma tentativa de profissionalizar e ocupar um espaço que já era ocupado. E, obviamente, ia ter resistência. Então, a gente estava naquele vai, não vai. A gente já via algumas entidades esportivas mais profissionalizadas. E quando a gente fala em profissionalizado, a gente precisa entender que isso não é o suficiente. Porque a gente tinha aí algumas entidades esportivas profissionalizadas que começaram a crescer muito e não trocaram a gestão. Então, ficou uma gestão com uma visão de uma entidade pequena. E no mundo dos negócios, a gente observa que mudou a realidade, muitas vezes a gente tem que mudar a gestão. Porque quem é o melhor gestor para uma empresa pequena, muitas vezes não vai ser o melhor gestor para uma multinacional.
Então, a gente estava num momento de ebulição, de transformação, e agora a gente parou. A gente parou porque, bom, o mundo parou. Não foi só o Brasil. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, limpar o caos. Porque a gente vinha num gasto crescente que, em alguns casos, vinha acompanhado de um crescimento de receita. Ou seja, estava pagando as contas, o endividamento não crescia mais do que a receita, então ainda havia algum equilíbrio. Esse ano é um ano de caos, porque aquela receita que estava crescendo, zerou. Para não dizer que zerou, caiu pela metade, caiu para 60%. Mas o gasto continuou crescendo. Então eu acho que a gente vai passar por uma restrição muito grande agora. E aí eu conheço a sua tese dos direitos econômicos como uma vacina, respeito a ideia, acho uma proposta interessante, ainda que eu discorde da sua proposta e discordo de forma muito respeitosa. Eu acho que esse adoecimento vai ser fundamental, porque agora não tem saída. Quem só tinha o poder e não era profissional vai ter que sair, porque senão o paciente morre. Então agora a gente vai ter uma profissionalização forçada. Agora os clubes vão precisar ir atrás de quem sabe fazer dinheiro, quem sabe fazer gestão, quem sabe usar o dinheiro. E aí eu não falo só de finanças, eu falo de gestão de pessoas. Então, vão ter que otimizar contrato, vai ter que ter contrato por performance, vai ter que ter uma série de coisas que não eram usadas ainda. Então, a gente vai ter que repensar nossas estruturas organizacionais, nossas estruturas de pessoal mesmo. Então, a gente tinha uma estrutura que era muito verticalizada e a gente não tinha os departamentos interligados, a gente não tinha uma rede ali que trabalhasse de forma conjunta. Então, acho que a gente vai precisar construir uma estrutura em rede, os departamentos eles vão precisar se conversar, porque, como a gente falou antes do direito desportivo, não é só o direito desportivo que é multidisciplinar. Se a gente fala de marketing esportivo, a gente está falando de algo multidisciplinar, a gente fala de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, por natureza, é multidisciplinar, porque envolve psicologia, envolve pagamento de salário, que é finanças, envolve construção de imagem, que é marketing. Então, a gente precisa aproveitar o caos e aproveitar que a gente está fora do caos. E olhar para lá e falar... Ó, deixa eu aproveitar, e porque eu considero que você realmente é uma pessoa privilegiada por ter visões de diversas áreas. Nesse sentido, a minha pergunta vem na linha do poder do hábito. E olha que questão interessante. E nós sabemos que o ser humano é um ser de hábito, então é muito difícil perder um hábito. E nós temos no nosso país um problema crônico. Ainda em 2020, então esqueçamos por enquanto os direitos econômicos, mas ainda em 2020 nós pensamos no futebol em comprar e vender jogador. O que na técnica jurídico-desportiva é totalmente equivocado. E me parece que na gestão também, e me parece que na questão financeira também, por um só prisma, por um só ponto, porque é um castelo de areia. Não há compra e venda de direitos, né, de jogadores, ou melhor, não há compra e venda de jogador desde o caso Bosman. A minha pergunta nesse sentido é, você imagina que a pandemia possa vir a ser um marco para que tenhamos mais luz, ou seja, que seja avaliada de forma adequada as situações do mercado. Então, o clube entenda de vez por todas que a compra e venda de jogador não faz sentido e, por isso, depois da pandemia, a coisa se adeque, ou você imagina que, pelo contrário, isso vai ser considerado como uma crise momentânea, mas os hábitos vão continuar. Como é que você visualiza isso? Bom, Luiz, acho que é muito interessante você tocar nesse ponto, porque aí é onde a gente tem uma certa convergência entre o que você pesquisa e o que eu pesquiso. E, de fato, não existe compra e venda de jogadores. A gente está falando aí de uma
cessão de uma expectativa de direito. Na realidade, a gente não existe nenhum direito consolidado. Então, é algo muito complexo e muito intangível. E os nossos clubes no Brasil, eles se fundamentam nisso. Não é a principal, talvez para alguns seja, mas é a segunda ou terceira linha de receita da grande maioria dos clubes brasileiros. Claro. E é uma receita que tem um embasamento muito frágil. Querendo ou não, e aqui eu vou ser obrigado a citar a tragédia da Chapecoense, mas o clube tinha ali no balanço, alguns clubes colocam no balanço o valor dos direitos econômicos do atleta. Ok, é um patrimônio, mas é muito complicado, porque se você cresce o seu patrimônio com base nisso, a hora que acontece uma tragédia, que cai um avião, onde foi esse patrimônio? É zero. Então, não é que existe um direito. A gente precisa entender o que é. Exatamente. De fato, não há um direito. A gente precisa entender a natureza dessas receitas. E eu acho que é muito importante não só a gente entender, mas a FIFA entender. Porque, na minha visão, a própria FIFA não entende a natureza dessa receita. Não sabe. A FIFA continua falando em propriedade, Vini. Propriedade de quem? Exatamente, quem é a propriedade? Então, e a proibição de contratos que tenham como base o contrato do atleta. E aí eu pergunto, se eu fizer um empréstimo para você, com uma condição resolutiva, vinculada à negociação de um atleta do Real Madrid, qual é o que proíbe isso? Nós estamos, uma condição, futuro, um evento futuro incerto. Então, o que nós temos aí é muito reflexo do estado de maturidade do direito desportivo, que é algo que a gente comentou no primeiro tempo. Mas eu queria te perguntar, Vini, até na linha de gestão, mas mais na gestão da economia, porque vejo uma grande distância entre o mercado esportivo e o mercado financeiro. Não vejo grandes produtos, não vejo grandes alianças, não vejo novas possibilidades. Também no mercado financeiro estar conectado com o mercado desportivo. Você visualiza que nós teríamos alguma forma de melhorar isso no futuro? Existe caminho para isso? Bom, e aí você me fez uma pergunta que, se você me der 3 horas para falar, vai ser pouco. Mas eu vou tentar resumir. Quando a gente está falando em mercado financeiro e em investimento, a gente está falando em credibilidade de ativo. E hoje, primeiro, a gente não tem ativos de uma forma geral, porque a gente está falando de clubes associativos. Não só no Brasil, mas muitas vezes na Espanha, muitas vezes na França. Então, a grande maioria dos clubes é clube associativo. Então, já começa tendo um problema. Qual é o objeto que se vai negociar? Não temos. Então, a gente precisaria pensar em converter isso em uma empresa, se a gente quiser falar em mercado financeiro. Segunda questão. Aqueles clubes que virarem empresas vão ser negociados de que forma? Porque hoje nós não temos, salvo Manchester United e Juventus, que têm ações em bolsa, a gente não tem clubes. Então, a gente tem uma grande barreira, que é o custo para você entrar numa bolsa de valores de Nova York, numa bolsa de valores de São Paulo, é muito alto. Então, a gente precisaria ter uma bolsa específica, especializada nesse mercado. Porque, senão, a gente vai ter sociedades anônimas que, na realidade, vão manter a mesma estrutura e vão passar para as mãos de outros donos. Então, a gente não vai ter, de fato, uma empresa de capital aberto que eu vejo como o melhor modelo. Eu acho que, se você pegar um clube histórico e vender 40% desse clube para um investidor ou 2 investidores, o que você vai estar fazendo é transferindo o problema para outras mãos. A gente não vai ter aí uma pluralidade de visões. Ainda que a gente tenha aí a proteção da lei das SAs, que eu acho que é importante,
Eu acho que o caminho é a gente ter um controle difuso. Então, se essa ação chegar na mão do torcedor, é o melhor caminho possível em termos de finanças, em termos de gestão, em todos os termos. Terceiro, a gente precisa começar a tratar o esporte como um produto do mercado do entretenimento. Então, o produto vai ser o entretenimento, vão ser as marcas, vão ser os atores, e os atores aí eu digo os jogadores, os atletas. Então, a imagem vai ser o produto. Ainda é um produto intangível? Mas já é um produto intangível em um mercado que está muito mais desenvolvido do que o mercado do direito desportivo. Então, se a gente for para direitos autorais, direitos de entretenimento, a gente já tem um arcabouço teórico muito maior. E aí a gente tem uma série de leis que protejam os investidores. E eu acho que o cara só vai colocar dinheiro em alguma coisa se ele sentir que aquele dinheiro dele está protegido contra quaisquer desvios. Então, eu acho que a gente precisa primeiro trabalhar esse nosso produto, que eu acho que a gente está fazendo, como eu disse, a gente está se profissionalizando, mas a gente precisa, de uma vez por todas, assumir que, ok, existe aquele esporte associado, existe um esporte lindo, de competição, vamos querer todos iguais, então, mas existe esporte e entretenimento, e isso é uma coisa que os Estados Unidos trabalham muito bem. Então, as ligas americanas, elas são um exemplo que precisa ser observado, não precisa ser seguido 100%, porque cada realidade é uma realidade. Mas a gente precisa aprender com eles. Olha para lá, fala, olha, isso funcionou bem lá, mas aqui vai ter esse problema. E a gente tem um mapa muito legal para seguir. E partindo desse ponto, a gente precisa começar a trabalhar o produto, ter leis que protejam o investidor, achar o canal para negociar esse produto, porque você vai negociar esse produto primeiro com investidor direto, então é o cara que vai botar o dinheiro no clube. Segundo, com uma parte de marketing. Então, você precisa saber qual é o seu produto para saber para qual empresa vender, para que o valor agregado seja muito maior. Hoje, a gente vê que o uniforme do clube de futebol virou basicamente um outdoor, porque não existe um alinhamento de valores, você não sabe qual que é a proposta de valor do clube, qual é o valor agregado àquela marca do clube, e de que forma isso pode ser trabalhado em conjunto com o patrocinador. Então, a gente precisa desenvolver todo esse conhecimento, toda essa visão, para que, num segundo momento, a gente consiga ter os melhores resultados. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos, se você me permite, de clubes como, por exemplo, o São Paulo e o Santos, que são duas marcas gigantescas no futebol mundial, mas que você olha hoje para a marca e não sabe qual é o valor que está vinculado. No começo dos anos 2000, São Paulo era tido como uma marca de excelência, que tinha uma boa gestão, então que se preocupava com a sua imagem e com tudo o que acontecia. O que aconteceu? A LG chegou, se vinculou ao São Paulo. A LG era uma empresa oriental, coreana, com muito preconceito no mercado ocidental, mas que a partir do momento que ela se juntou ao São Paulo, que era tido como uma marca de excelência na gestão, ela passou a ser vista com outros olhos. Por quê? Porque houve uma transferência desses valores da marca São Paulo para a marca LG. Hoje, a marca São Paulo tem patrocinadores dos mais diversos, sem que exista um alinhamento ou qualquer proposta de valor além da exposição da marca. E o mesmo acontece com o Santos. O Santos também tinha uma marca muito forte, por problemas aí dos mais diversos, e aí mais recentemente até a troca da presidência, também se perdeu parte desse valor. Então, os clubes precisam parar, construir, desenhar o que eles querem que a marca deles seja, e com base nisso construir a sua gestão, construir a sua comunicação e construir e pegar os parceiros de negócio com os quais eles tenham mais alinhamento. Então, como
é tudo uma questão de profissionalização, de estudo, de trabalho, com um foco bem definido. Eu acho que esse momento de crise vai ser muito importante por causa disso. Não sei se todos vão aprender, não sei se todos os clubes vão aprender, porque a gente já viu clubes aí em crises mais complicadas que insistiram nos erros e que deram jeitos e buscaram saídas que não eram as ideais. Mas a gente sempre tem a esperança de que com novos cenários venham novas posturas mais profissionais, dando espaço para quem estuda, dando espaço para quem sabe do que está falando. Eu acho que é um momento bem propício para isso. Vini, espetacular. Nós teríamos a possibilidade de seguir jogando aqui. Só que o árbitro já está olhando. Claro que agora, nesse momento de pandemia, nós temos uns acréscimos de 7, 10 minutos. Então, nós temos tempo para uma pergunta final. Eu queria só, Vini, em rápidas considerações, que você me pontuasse. Se você pensa que, dada a realidade, dada o momento que nós estamos, nós precisaríamos ter no Brasil também uma outra legislação desportiva. E se a visão econômico-financeira e também de gestão pede uma nova legislação, ou se com a que temos, nós temos condição de melhorar esses dois aspectos, financeiro e de gestão. Bom, Luiz, primeira coisa, quando você pediu breves considerações, acho que isso é algo complicado, tanto para você quanto para mim. Nós não somos muito afeitos a breves considerações, mas eu vou fazer o possível para me posicionar aqui antes que o árbitro acabe com a partida. A resposta é simples. Sim, a gente precisa de uma nova legislação. Não acho que seja a solução para todos os problemas. Eu não acho que uma lei pode resolver tudo. Até porque o Brasil tem uma questão interessante. Nem sempre as leis aqui são seguidas. Claro. E tem muitas coisas na legislação vigente que, se fossem aplicadas, já resolveriam grande parte dos problemas. Mas a gente precisa primeiro, de um intercâmbio maior com as instituições, e aí eu cito o Ministério Público, eu cito o Judiciário. Acho que as instituições precisam atuar de forma mais ativa e intensa no esporte, e não só pelo esporte, porque nós sabemos, infelizmente, também existe muita lavagem de dinheiro no futebol, também existe muito tráfico de influência no futebol. Então, não é só a questão da gestão temerária. A gente tem aí alguns outros crimes que ocorrem de forma frequente, usando o futebol como um plano de fundo. E isso prejudica tanto a credibilidade do futebol, do mercado esportivo, quanto a própria credibilidade das instituições, porque o Brasil diz que o jogo de azar seria uma forma clara de lavagem de dinheiro, mas nós temos aí uma série de outras atividades que também são utilizadas nesse sentido e que não são combatidas. Então, o primeiro passo as instituições precisam atuar de forma mais rigorosa e intensa no mercado esportivo, e isso já seria um grande passo. Segundo, a gente precisa de uma legislação mais moderna e mais liberal, e aí isso é uma opinião minha, porque liberal sou. Então, a gente precisa de uma legislação mais liberal para que os clubes possam se estruturar. E aí eu vou deixar claro, quando eu falo de uma legislação mais liberal, não quer dizer que não tenha regulamentações, porque a gente fala em liberalismo, a gente acha que livre mercado onde todo mundo pode fazer qualquer coisa. Não é isso. A gente tem aí um problema que a discussão sobre livre mercado começou em 1800 e pouco, enquanto o conceito de liberdade ele já é debatido há muito mais tempo. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente não está falando em liberdade natural, que é aquela liberdade na qual qualquer um pode fazer o que bem entender, sair correndo pelado pelas praias de Santos ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando de uma liberdade civil. E uma liberdade civil a gente tem as regras postas e as regras estáveis, então a gente precisa de uma normatização que seja estável
E dentro dessa norma, a gente tem liberdade para fazer o que quiser. Obviamente, a norma ela não pode ser restritiva ao ponto de obrigar que todos façam a mesma coisa, mas pode ter uma regra. Então, esse é o segundo ponto. A gente precisa de uma nova legislação, uma nova normatização, regulamentação, mas que seja mais liberal, ou seja, ela imponha requisitos mínimos, mas que não engesse o mercado. E a terceira coisa é, a gente precisa de um caminho, de mais estruturas de mercado para negociar ativos. A gente precisa de uma profissionalização maior, então a gente precisa ter onde negociar as ações, a gente precisa ter os produtos melhor desenvolvidos. E aí, quando eu falo em produto, eu falo até da imagem do atleta. Não o atleta sendo o produto, mas a sua imagem. Então, quando a gente fala em categoria de base, você vê que os clubes eles querem formar um produto, entre muitas aspas, querem formar um atleta que saiba chutar a bola. Mas o produto atleta, sua imagem, que é o que a gente tem que ter como visão do produto hoje, vai muito além disso. Então, vai como ele se porta, como ele se manifesta com relação à imprensa, qual é a capacidade de comunicação, como ele constrói a sua marca. E aí não é que eu digo que todos os atletas têm que ter o mesmo comportamento, mas a gente precisa traçar um perfil psicológico do atleta e falar, olha, as suas características são essas, a melhor forma da gente trabalhar. Você por exemplo, atletas que têm um perfil mais alinhado com esportes com praia, com isso. Então a gente pode construir um perfil que seja mais alinhado para marcas que trabalham com surfwear, que trabalham com esse tipo de produto, enquanto outros atletas que têm um perfil... E aí, quando eu falo em surfwear, aí você tem uma comunicação específica, uma linguagem específica. Então, trabalhar tudo isso no atleta. Enquanto isso, você tem outros atletas com perfil mais rígido, um atleta com um perfil mais formal, que teria relação com marcas, por exemplo, de roupa social, e aí eu estou falando só de vestimenta, de roupa, para não entrar em uma série de outros mercados, de refrigerante, de bebidas, de tudo mais. Então, a gente construir comunicação, construir linguagem, construir todo esse posicionamento. Acho que isso é fundamental, acho que é importantíssimo. Então, a gente trabalhar com o produto futebol, com o produto atleta, ter uma nova legislação e ter onde negociar esse produto. Acho que esses três pilares estando bem desenvolvidos, a economia e as finanças do esporte vão abraçar, porque o esporte é o caminho que atinge as pessoas de forma mais intensa, não tem jeito. Seja o futebol, seja o basquete, seja qual for o esporte, a paixão é muito intensa no esporte. E o mercado do entretenimento de uma forma geral, e aí a gente fala de cinema, a gente fala de teatro, a gente fala de música, e a gente fala de esporte. É o que mais fala com o ser humano. Então, a partir do momento que a gente tiver isso bem desenvolvido, a gente vê o mercado cinematográfico, quantos bilhões e bilhões gira sem vender pessoas, sem vender direitos econômicos. Então, vamos explorar o potencial de receita que o esporte tem, mas vamos explorar da forma que é correta. A gente não tem pessoas para vender mais. Acabou o passe, o Bosman derrubou tudo isso, então vamos ver de onde vem o dinheiro, de onde a gente pode fazer dinheiro, porque tem muito dinheiro para ser feito, mas muito dinheiro mesmo. O potencial financeiro do esporte, do futebol brasileiro principalmente, é muito inexplorado. A gente tem um mercado nacional de 200 milhões de pessoas. Tenho absoluta certeza que as premissas trazidas por você são premissas importantes para o futuro. E por isso você vai continuar convocado para estar sempre aqui conosco, Vini. Queria te agradecer imensamente, parabenizar por toda a sua história e de dizer que você está convocado. Essa nossa conversa vai seguir num outro jogo, viu, Vini? Obrigado por enquanto. Você estará sempre conosco, Vini. Luiz, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar uma série de coisas que eu venho falando entre os acadêmicos, entre nós que debatemos o futebol, debatemos o esporte, mas falar agora com mais
pessoas, falar com todos aqueles que te acompanham, te assistem. O Arena Ibérica é realmente importante, muito bom. Acho que dessa vez em português mais gente vai conseguir nos entender, mas tem muito conteúdo, muita gente de fora do Brasil, da Espanha, da Argentina, da Venezuela, do México. Então, você que está nos assistindo hoje, se não entende espanhol, tenho certeza de que vai conseguir entender o que vai ser discutido na Arena Ibérica, porque é uma linguagem que vocês conseguem entender. Então, obrigado, Luiz, obrigado a você que nos assistiu, e acompanhe sempre o programa, porque é muito conteúdo e vale a pena. Um abraço, Luiz, um abraço a todos. Vini, muito obrigado. A todos que nos acompanharam, um grande abraço. Até a próxima sexta com um novo Arena Ibérica. Tchau, tchau. Tchau.